Vamos chamar o Jamil Chad, que tem uma apuração sobre a extrema-direita internacional, que tenha se articulado, né? Inclusive nesse fato envolvendo o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, para abalar a eleição de 2026 aqui no Brasil. Jamil, bem-vindo, boa tarde. Boa Não estou tarde para ouvindo, Jamil. todos. Jamil, chegou agora seu áudio, perdão. Estava fechado aqui no nosso controle. Boa tarde mais uma vez. Diego, boa tarde, Léo, boa tarde, Raquel, boa tarde, Diego, boa tarde a todos. Olha, o que aconteceu logo depois da saída de Eduardo Bolsonaro do Brasil foi justamente uma mobilização da extrema-direita mundial para instrumentalizar esse fato, essa saída do Brasil. Claro, reforçar aquela narrativa de que existiria supostamente uma ditadura no Brasil, uma censura no Brasil, etc, etc. Bom, o que aconteceu no fim de semana, basicamente no final da semana passada, o Fórum de Madrid. Fórum de Madrid, o que é? É uma espécie de aliança dos movimentos ultraconservadores, principalmente da América Latina, Portugal e Espanha, colocou, basicamente, de uma forma explícita, qual era a instrumentalização que eles gostariam de fazer, ou basicamente que eles estão fazendo, que é justamente trazer o debate de Eduardo Bolsonaro, do STF, da questão do golpe, do 8 de janeiro, tudo isso para tentar melar, para tentar abalar a eleição em 2026 no Brasil. Eles colocaram um comunicado dizendo que Eduardo Bolsonaro está sendo injustiçado, etc, etc. Mas no meio do comunicado fica explícito o objetivo justamente dos movimentos de extrema-direita. Abalar a eleição no Brasil em 2026, trazer para a eleição basicamente uma eleição estratégica para os movimentos de ultradireita do mundo, justamente um ponto de incerteza, um ponto, inclusive, de eventual ameaça de não reconhecimento, claro, por parte dos Estados Unidos e de outros países. Então, você tem aí dois elementos muito importantes. Digo, o primeiro deles, a entrada da extrema-direita nessa questão de uma forma explícita, mas também, de um outro lado, governos, como nos Estados Unidos, extremamente interessados em ver uma situação em 2026 no Brasil que, claro, leve a um governo aliado. Por que um governo aliado seria importante para Donald Trump a partir de 2027? Porque aí, claro, todo o plano de estabelecimento de uma nova ordem internacional, de afastamento da China do continente americano e de tantos outros planos do movimento ultraconservador poderiam ter justamente o poder, não apenas da maior economia da América Latina, mas também a rede diplomática que o Brasil tem pelo mundo. Então, é considerado a eleição de 2026 no Brasil como estratégica, tanto para o governo americano como para os movimentos ultraconservadores. Perfeito, Jamil. Eu vou pedir para você continuar mais um pouco conosco no YouTube. Na TV a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a situação da deputada Carla Zambelli, porque também teve julgamento suspenso, pedido de vista, esse pelo ministro Cássio Nunes Marques, a cena que ficou famosa na véspera da eleição, perseguição com arma em punho. Zambelli perseguiu um homem que a abordou, um homem que fazia um protesto contra ela, era eleitor do presidente Lula, do Haddad, enfim, e acabou fazendo esse protesto e ela perseguiu o homem armada e está respondendo por isso. Depois do intervalo eu te conto mais detalhes. Fica aí. Jamil, temos 2 minutinhos aqui, mas quero falar rapidinho, aproveitando a sua presença nos Estados Unidos, sobre as sanções que estão sendo impostas pelo Trump, né, tarifas para quem compra petróleo, né, e gás da Venezuela. Diego, na verdade, o que está começando a acontecer é justamente a implementação de muitas das promessas de campanha de Donald Trump em relação à América Latina. Nós tivemos, na semana passada, sanções contra a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e agora uma sanção, eu diria, muito, eu diria, até rara no comércio internacional, que é o seguinte: punir outros países por comprarem petróleo da Venezuela. Então, qual foi o anúncio de hoje? A partir de agora, um país que comprar petróleo da Venezuela terá de pagar 25% de tarifas aos Estados Unidos. Ou seja, o que o governo americano faz é punir quem compra, quem mantém relações comerciais com Nicolás Maduro, em primeiro lugar. Há uma punição aos parceiros comerciais da Venezuela. E, em segundo lugar, uma tentativa, e aí sim o centro dessa questão,
uma tentativa de asfixiar economicamente a Venezuela. Não é dizer, Diego, eu não compro, eu, governo americano, não compro mais da Venezuela. Não, eu não compro mais da Venezuela e não deixo que ninguém mais compre. Porque aplicar uma tarifa de 25% é basicamente proibir ou impedir a viabilidade comercial da exportação de petróleo da Venezuela. Então, é algo extremamente grave, mostra que Donald Trump vai com muita, eu diria, intensidade sobre a região latino-americana e temo que isso seja só ainda parte da história de Donald Trump com a região. Temos 40 segundinhos, estou vendo aqui na sua lista de colunas, Jamil, que o Trump também está reprimindo professores, né? Eles estão dizendo que são inimigos. Essa é uma história que vem acontecendo já há alguns dias e ela é muito dramática, porque, claro, o que existe hoje é uma ofensiva do governo Trump contra acadêmicos, pesquisadores, americanos e estrangeiros, aqueles que vão trabalhar nas universidades americanas e, claro, aqueles que estão nos Estados Unidos. E eu conversei com um dos líderes, basicamente, do movimento de acadêmicos americanos, dos professores americanos, que ele coloca de uma forma muito explícita o medo que hoje os pesquisadores têm de que o governo, basicamente, que os Estados Unidos se transformem num país autoritário. E ele coloca: nós estamos sendo vistos como os inimigos do governo Trump. Nós, no caso, as universidades. Coisa, Jamil. Obrigado, viu, pelas informações. Uma ótima semana para você. Diego, Oi, Raquel, a gente está voltando em 10 segundinhos para a TV só. Aí na volta você fala, tá bom? Só um instantinho. A gente vai voltar agora com a TV. Estamos de volta para você que nos acompanha no canal UOL pela televisão, falando sobre Donald Trump aqui nesse intervalo. Quem estava no YouTube acompanhou. O Jamil tem duas colunas. Numa delas ele fala que o Trump ameaçou com tarifas países que compram petróleo e gás da Venezuela. E numa segunda ele falou que professores alertam para autoritarismo de Trump nos Estados Unidos. Diz que eles, os cientistas, os professores, são os inimigos. Raquel, tem pergunta para o Jamil? Eu só queria falar, Jamil Chad incansável. Ele consegue fazer, tipo, todos os assuntos ao mesmo tempo, tudo, colocar um monte de assuntos e a gente vai lá só aprendendo. Beijo, meu querido. Valeu, Jamil. Obrigado pelas informações, viu? Antes do Jamil escapar, para aproveitar o frio que está em Nova York agora. Bora. Ô, Jamil, boa tarde. Escuta, essa informação que você trouxe com relação à questão do bloqueio dos Estados Unidos, eu tinha também visto que a Chevron, que tinha exploração na Venezuela, né, tinha recebido aquele ultimato do Trump para sair, só que agora o Trump ele deu uma postergada até o final de maio. Essa nova ordem dele, que coloca valores maiores para os que sobretaxam os países, tem validade a partir de agora ou vai ser também no final de maio? Ou seja, os Estados Unidos vão poder continuar recebendo petróleo da Venezuela enquanto outros não podem? Essa é a grande questão que foi colocada aqui, Léo, pelo seguinte. A lei que ele anunciou hoje vale a partir do dia 2 de abril. Agora, e ele textualmente cita a Chevron como estando dentro desse pacote. O problema é que os executivos da Chevron falaram: espera aí, nós fomos informados que nós temos até o final de maio. Então, tem essa incerteza, não é a única incerteza na política comercial americana, você conhece muito bem isso, mas não é a única incerteza. Nós temos uma situação em que provavelmente possa acontecer que os países europeus fiquem sem poder comprar da Venezuela, e, claro, a China, porque a China é a maior compradora de petróleo da Venezuela hoje, e um tempinho extra seja dado para os amigos ali de Washington. Veremos o que vai acontecer no dia 2 de abril. Vamos acompanhar, Jamil. Agora sim, obrigado, meu querido. Bom trabalho, boa semana para você. Bom dia para vocês todos. Raquel, um beijo. Léo, um abraço. Diego.